ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Olha a junta. Isso aqui é de esfregar estofado e tapete, fica assim, ó. Fica com a junta grossa, tá? E aí, nesse sábado à noite, em questão, eu me deitei. Deitei e dormi. Pela primeira vez em muito tempo. Eu dormi e quando de repente assim, eu acordei, eu estava sentado no pé da minha cama. Estava amanhecendo o dia e eu estava sentado no pé da minha cama. Do meu lado, tinha um ser, uma pessoa, que eu só enxergava sandálias e a túnica. E que eu lembrava que eram umas sandálias de couro da época de Jesus Cristo. E a túnica era uma túnica azul e bege. Por cima, assim. Só que eu nunca enxerguei o rosto dele. Eu só enxergava da canela para baixo. Um pedaço da túnica e as sandálias, os pés dele. E aquela voz mansa e pacífica. Eu sentia ele, a presença, e ouvia a voz dele. E ele sentou do meu lado da cama e botou a mão assim no meu ombro. E disse assim para mim: tu tem uma missão. E tu tem muito medo. Tu tem muito medo. Tu tem muito medo da morte. E eu preciso te mostrar como é que é lá. Quando ele falou que precisava mostrar como é que era lá, eu pensei assim, eu vou morrer. Claro, como é que ele vai me levar para lá? Eu vou morrer. Aí, o engraçado, gente, é que eu não preciso falar. Quando eu pensava, ele já captava o que eu ia dizer e preenchia aquilo, os meus questionamentos. E ele dizia assim, não te preocupa. Morrer é como abrir e fechar uma porta. Ele disse assim para mim. Morrer é como abrir e fechar uma porta. Tu quer ver? É como abrir e fechar uma porta. 3 vezes ele falou assim. Aquilo me acalmou. E ele disse, vamos lá? E botou a mão no meu ombro. Quando ele botou a mão no meu ombro, eu acordei. Eu levantei assim, numa sala enorme. Eu estava deitado tipo num sofá, num divã, numa sala enorme, onde tinha um monte de gente visitando. Tipo uma sala de visita de uma clínica de idosos, assim, ou de uma clínica. Um monte de gente. E do meu lado direito, a primeira pessoa que eu vi do meu lado esquerdo era uma senhora, uma índia. Ela era baixinha, com a pele sofrida de índia, com os cabelos cheios de fita e um vestido de índio, não de pena, mas índia peruana, índia paraguaia, uruguaia, assim. E na minha frente foi o que mais me espantou. Eu vi uma falecida, que era sogra da minha tia, que era umbandista, a tia Chiquinha. E ela estava exatamente como ela, quando ela tinha morrido, quando eu conheci ela em vida. E o que mais me surpreendeu ainda foi que eu tive contato com o esposo dela, o seu João, uma única vez na vida. E os dois estavam lá. Aquela índia, eu tinha um sentimento de que eu conhecia, quase que fraterno, como se fosse minha avó materna. Mas eu não reconhecia ela, aquela matéria que foi apresentada para mim, eu não reconhecia ela. Agora, a dona Chiquinha e o seu João, eles estavam exatamente quando eu vi eles aqui na Terra. Exatamente. E aquilo me chamou a atenção, e eu questionei. Mas como? Por que eu fui recebido aqui pelo seu João, que eu vi uma vez só na vida?
E aí ele disse assim, antes, todos os três questionaram com ar de ironia. Ele vai ficar conosco? Perguntaram, né? E esse ser, esse mentor, vocês chamem do que vocês quiserem, meu guia, hoje eu chamo de meu guia, meu anjo da guarda, pegou a mão, pegou e disse assim, não, ele tem medo, e eu tive que trazer ele aqui para mostrar como é que é a morte. Porque ele tem uma missão. Essa missão, se ele não perder esse medo, ele não vai conseguir ultrapassar. Ele não vai conseguir vencer isso. Então ele tem que ver. Eu tenho que mostrar para ele como é. Que a morte é como abrir e fechar uma porta. Ele disse novamente isso. Aí falou de novo, é como abrir e fechar uma porta. E aí eu pensei assim, mas por que eu estou vendo o seu João? Né, a dona Chiquinha, tudo bem, fazia horas que eu via ele, que eu tinha mais afinidade com ela, mas ele viu uma vez só na vida. E ele explicou assim, que quando a gente parte, o mundo espiritual, o nosso mundo, ele é feito de energia. É como se fosse positivo e negativo. São ondas de energia. E a gente tem mais afinidade com aquelas pessoas que têm o mesmo grau de energia do que a gente. A similaridade de energia. Quem tem mais intimidade, quem mais se relaciona, quem tem a mesma energia. E eles têm a mesma energia minha. Eles tinham a mesma energia minha. Por isso que eles vieram me receber. Por isso que eles estavam lá. Das pessoas que faleceram, eles tinham a mesma energia do que eu. Então ele me explicou que o mundo espiritual é como ondas. Tu vai trocando a frequência, entendeu? Se tu tá numa onda mais baixa do que a minha, tu não te comunica comigo. Mas se tu tiver com a mesma frequência, a mesma onda, a mesma energia, a mesma emanação de energia, a gente tem afinidade. E esses que são mais afins são os que têm a mesma energia. Por isso que eles vieram me receber. E também, porque quando a pessoa desencarna, ela precisa ver um rosto amigo, porque tem muitos que desencarnam naquele impacto, naquela emoção, naquela surpresa. E ver um rosto amigo com a mesma afinidade acalma eles. Entendeu? É como se fosse um alento. Mais ou menos isso ele explicou para mim. Tudo assim. Eu não precisava nem abrir a boca. Eu pensava e ele me respondia. E ele disse assim, pois é, então ele tem que passar essa etapa na vida dele e eu preciso mostrar para ele que morrer é como abrir e fechar uma porta. Aí ele disse assim, tu vê morto todos os dias, mas tu não consegue reconhecer, porque a tua vida é corrida, tu não presta atenção. Tu quer ver? Aí ele botou a mão no meu ombro. Toda vez que a gente ia para um lugar e outro, ele botava a mão no meu ombro. É como se a gente se materializasse em outro lugar. Aí ele botou a mão no meu ombro e nós fomos para uma cidade enorme. Uma cidade enorme. E eu, como bacharel em Direito, e escolhi eu tenho essa sensibilidade de mais de como é que é de perceber as coisas assim, de notar coisas assim, de ser muito, de prestar atenção nos detalhes, né? E o que eu mais prestei atenção quando ele botou a mão no meu ombro, que a gente foi para aquela cidade enorme, era uma cidade enorme, 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 e era um monte de gente caminhando, tipo um calçadão, assim. E aí ele me mostrando aquelas pessoas, e eu comecei a prestar atenção, porque eu prestei atenção no vento, que eu conseguia sentir o vento, que eu conseguia respirar, que eu conseguia ver, eu olhava para o céu assim e via uma tonalidade diferente da luz. E só pela tonalidade diferente da luz eu notei que não era no nosso planeta. Não era na Terra. Era no outro planeta.
no outro planeta. As construções eram diferentes. E aquelas pessoas caminhando assim, freneticamente, tipo um calçadão. E nós ali no meio, parado. Enquanto que nós estávamos parados conversando, eles não tinham permissão de nos ver, por exemplo. Então ele dizia assim, olha, tu quer ver? Eu vou te mostrar. Tu tá vendo aquele senhor ali? Olha a luminosidade da pele dele, como é mais escura. Tá vendo? É mais pálido. Aquele ali tá morto. E tu vê todos os dias. Aquele ali tá morto. Olha aquele menininho lá, tu tá vendo aquele olho dele, ó? Olha o olho dele como tá escuro. Ele tá morto. Aquele ali, ó, aquele ali tá vivo. Olha a pele dele como é mais clara. E aí ele disse assim, tu quer ver como eles precisam de ti? E vinha vindo uma senhora. Vinha vindo uma senhora e parece que ele deu permissão, não sei o que ele fez, que ela nos enxergou. Ela veio e nos enxergou, me enxergou. Aí ela veio e botou a mão assim na minha cara e disse assim para mim, eu preciso que tu diga pro meu marido, não, bem assim, o meu marido sofre dia e noite achando que eu tô morta. E ele chora. Os meus familiares choram. Toda vez que os meus familiares choram, é como se eu tivesse sendo cravejada por espinho, entrando na minha pele. Eu sofro muito com o sofrimento deles. Eles precisam saber que eu não estou morta, que eu estou vivo, que eu estou viva. Eles acham que eu estou viva. E aí eu não sei o que ele fez, que ela seguiu o caminho, me deixou e seguiu o caminho. E aí ele disse assim, tu viu? Tu viu como eles precisam? Mas precisa de ajuda também, tu viu? Aí nessa conversa ele pegou e disse assim, tu te lembra um dia que tu levou a tua filha, sabe a tua filha aquela, que tu levou a tua filha no centro espírita, assim, 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 em tal lugar? Eu digo, tu lembro? Eu acho que eu falei, eu lembro, né? E ele pegou e disse assim, tu quer ver? Vamos lá que eu vou te mostrar o que tinha lá naquele lugar. Quando eu botei a mão, ele botou a mão em cima de mim assim, ele me transportou para aquele exato momento, era numa sexta-feira, ou num sábado de noite, para aquele exato momento, para aquela exata hora em que eu tinha levado a minha filha no centro espírita. E no centro espírita esse que eu fui, eles botam umas cadeiras brancas assim, 5, 6 cadeiras brancas, ou 4 cadeiras brancas, não me lembro. E eles ficam contra a parede assim, enfileirados, os médios, em frente à tua cadeira. Aí eles pegam e te dão um passe, uma luz azul. Então, tu quase não enxerga o rosto dos médiuns. E ele pegou e disse assim, me transportou para aquele exato momento, naquela exata hora. Ele disse assim, tu quer ver uma coisa? Olha do lado do médium que está te dando o passe. Aí eu olhei. Olhei do lado do médium, assim, que ele estava dando passe, e tinha um ser humano, em estado de putrefação, a pele dele. Em posição fetal, agachado, em extremo sofrimento. Ele disse assim, tu tá vendo ele? Aí ele disse, tu te lembra daquelas dor que tu tinha nas tuas mãos? Aquelas dor, tu estava sempre reclamando de dor. Realmente, eu tinha umas dor nas mãos, incrível, minhas mãos inchavam, tinha umas dor. E ele disse assim, te lembra quando tu esfregava as mãos assim, ó? E tu fazia assim, sair umas luzes verdes das tuas mãos? Eu vou te mostrar o que é aquilo. Aí ele pegou as minhas duas mãos e disse assim, tu só não encosta nele. Não encosta. E eu botei as mãos assim perto dele e comecei a fazer assim. Comecei a fazer assim. Quando eu comecei a fazer assim, passar nele bem devagarinho, sem encostar, ele pegou, a pele dele começou a regenerar. Bem devagarinho. A pele foi se regenerando. Foi saindo daquele tom azulado, podre, e foi voltando a normal. Que nem a minha pele, assim. Aí ele pegou e disse assim para mim, tu viu? Tu viu só como eles precisam de ti? Aí ele botou a mão no meu ombro e a gente voltou para cá, para minha casa. Eu estava sentado nos pés da cama, era um dia, era amanhecer, na mesma posição que a gente saiu, ele me deixou. E ele disse, tu viu, eles precisam de ti. E eu acordei.
Acordei, primeira coisa que eu fiz, contei para minha esposa, e peguei o telefone e liguei para minha mãe. Não contei o sonho para ela para não assustar, mas eu perguntei para a mãe, mãe, eu sonhei, mas só não disse, não contei o sonho todo, que a minha mãe, ela é evangélica hoje. Aí eu perguntei, mãe, eu sonhei com uma pessoa assim, 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 mas eu tinha uma nítida impressão que era minha avó, mãe, a sua mãe. Eu digo, mãe, ela tinha alguma coisa a ver com uma índia, assim, assim? Ela disse assim, meu filho, a tua avó era uma índia uruguaia, ou paraguaia. Tá? E foi exatamente o que eu tinha visto. Eu vi ela, a essência dela. A matéria que eu tinha conhecido aqui não era igual à essência dela. E foi o que eu vi nesse sonho. Gente, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para vocês. Tá? Vou começar a postar no meu canal. Não peço que ninguém acredite. Peço que vocês sejam céticos. Mas esse foi o despertar da minha fé. Deste momento em diante, eu tive vários outros sonhos e várias outras revelações. Comecei a estudar, pedir cada dia que Deus mostrasse mais o meu caminho. Mostrasse o que queria comigo. O que Ele deseja de mim. No próximo vídeo eu conto mais. Fica todo mundo com Deus.